Santo do dia 3 de novembro, Santo Humberto e Santa Sílvia. Santo Humberto. Humberto nasceu na França em uma família nobre. Viveu no período medieval, 656 a 728. Gostava de caçar e levava uma boa vida até o dia em que começou a pensar o que gostaria de fazer. Ele não podia mais continuar com satisfações provisórias. Casou-se, não teve filhos e sua esposa faleceu. Então decidiu-se e procurou os padres beneditinos. Entrou no convento, dedicando-se à leitura, à oração e à meditação. Se ocupava com trabalhos humildes como lavrador e pastor. Porém, ao notarem sua qualidade intelectuais, foi ordenado sacerdote. Tempos depois, foi consagrado bispo. Apesar da insegurança em aceitar o cargo, uma visão sobrenatural o convenceu. Assumiu uma diocese na Bélgica, onde terminou sua vida como autêntico pastor. O território que competiu governar a São Humberto era povoado por gentes que adoravam ídolos e eram muito cruéis. Ele percorreu todas as regiões ensinando a verdadeira religião e afastando da gente as falsas crenças e as maléficas superstições. Deus concedeu-lhe o dom de fazer milagres. Os que tinham maus espíritos, ao encontrarem-se com o santo, recuperavam a paz, sendo abandonado pelos maus espíritos. Os que antes adoravam ídolos e deuses falsos, ao ouvi-lo falar de Deus, exclamavam: "Não nos haviam falado assim", e convertiam-se e faziam-se batizar. Um dia, enquanto Santo Humberto celebrava a missa, um homem louco entrou na igreja. Ele tinha sido mordido por um cachorro com hidrofobia, raiva. As pessoas se afastaram de medo, mas o santo deu uma bênção e o homem foi curado instantaneamente, gritando: "Voltem tranquilos ao templo, que o santo bispo me curou com a sua bênção". Por isso, ele é invocado contra as mordeduras de cães raivosos. Santo Humberto morreu no dia 30 de maio de 727 e foi canonizado em 743. O seu corpo foi exumado da igreja de São Pedro, em Liege, em 825. Embora morto há muitos anos, seu corpo estava em bom estado, provando a sua santidade a todos os que os viram. Santo Humberto, rogai por nós. Amém. Santa Sílvia. Sílvia era italiana, nascida em Roma em torno de 520, numa família de origem siciliana, de cristãos praticantes e caridosos. Os dados sobre sua infância não são conhecidos, porém, a sua adolescência coincidiu com um difícil e turbulento período histórico, o declínio do Império Romano, a tomada do mesmo pelos bárbaros góticos. Ela entrou para a família dos Anici em 538, quando se casou com o senador Jordão. Essa família romana era muito rica e influente, e muitos nomes forneceu para a história do Senado italiano. Sílvia foi residir na casa do marido, num palácio que ficava nas colinas do Monte Célio, onde ele vivia com suas duas irmãs, Tarsila e Emiliana. O casal logo teve 2 filhos. O primeiro foi Gregório, nascido em 540, e o segundo, que o próprio irmão citava com frequência, nunca teve citado o nome. As cunhadas Társila e Emiliana tornaram-se santas, incluídas no calendário da Igreja, e seu primogênito foi o grande Papa Gregório Magno, santo doutor da Igreja e a glória de Roma do século VI.
Silvia soube conduzir essa família de verdadeiros cristãos e romanos autênticos. Não permitiu que ao ambiente da corte que frequentavam impedisse a santificação pela fé, mantendo sempre a pureza dos costumes separada da notoriedade pública. As cunhadas são um exemplo da figura de Silvia, mãe providente e benfeitora, que soube conciliar as exigências de uma família de político atuante, como era o marido Jordão, com o desejo de perfeição espiritual, representado pelas duas cunhadas. Por falta de notícias precisas, a santidade de Silvia aparece refletida através daquela de seu filho, sem dúvida, sobre São Gregório Magno. O exemplo e o ensinamento da mãe foi um peso que não se pode ignorar. Embora ele tenha escrito muito pouco sobre a mãe e as tias, nas pregações costumava citar-lhes o exemplo. Dados encontrados sobre a vida de Silvia relatam que quando o senador Jordão morreu, em 573, ela tratou de uma doença grave do filho Gregório, que já adulto atuava no clero, levando pessoalmente as refeições até sua pronta recuperação. Depois disso, entregou o palácio onde residia para que o filho o transformasse num mosteiro. Quando Gregório não precisou mais da sua ajuda e nem de sua orientação, Silvia retirou-se para a vida religiosa num dos mosteiros existentes fora dos muros de Roma, no qual, com idade avançada, ela morreu serenamente no ano incerto, mas depois de 594. O martirólogo romano indica o dia 3 de novembro para o culto litúrgico em lembrança da memória de Santa Silvia. Em 1604, suas relíquias foram levadas para a igreja de Santo André e Gregório, construída no antigo mosteiro e palácio de Monte Célio, onde o Papa São Gregório Magno nasceu e Santa Silvia viveu com as duas cunhadas santas. Santa Silvia, rogai por nós. Amém.